BBSE eu Que conheço. é uma das minhas maiores posições. E veja bem, e não tenho mais. Por quê? Porque eu disse para você o seguinte, que o mercado me ensinou que dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Eu vim falar com vocês sobre algo interessante, BB Seguridade e Caixa Seguridade. Ontem o Luiz Barsi foi lá no Primo Cash conversar com o Primo Rico e falou que tá vendendo BB Seguridade. Por que será que ele tá fazendo isso? Quais são as justificativas? Eu vou comentar com vocês aqui, né, sobre o que ele disse, qual foi o motivo dessa troca e que você preste muita atenção pra você não cair aí, né, na sardinhagem das ações. E vou analisar essas duas empresas e vou te mostrar o que eu tenho na minha carteira e o que eu vou fazer com a minha carteira depois do Luiz Barsi ter se pronunciado falando que vendeu o BBSE. Eu vim aqui, para vocês que não lembram aí, né? Eu pedi para a turma botar na edição, mas eu lembro que quando eu vim, eu já tava com o quê? Uns 3, 4 milhões de reais investidos, né? Por aí. Aí o Barsi falou assim, não, assim você não vai ficar rico, você tá começando e tudo mais. Eu falei, pô, obrigado. Aí ele me deu umas dicas boas. Aí deu umas dicas boas e aí eu até lembro das ações. Eu lembro que a gente saiu daqui com alguns to-dos. Sim. Eu lembro que a gente comprou BBSE 3. Sim. Lembra? O Barsi falou, pô, BBSE 3 é um negócio interessante. Lá em 2018. Bom, como você pôde ver aí pelo vídeo, o próprio Luiz Barsi indicou que o Primo Rico comprasse BB Seguridade lá atrás, há uns 4, 5 anos, né? Inclusive, o Primo Rico teve uma grande rentabilidade utilizando, né, desse conselho do Luiz Barsi, mais de 92%, uma baita rentabilidade. Eu também tive grande rentabilidade de BB Seguridade, e o interessante é você entender o motivo dessa movimentação de carteira, porque se você não entender o motivo dessa movimentação de carteira, que o Luiz Barsi ou qualquer que fosse o outro investidor que fizesse essa movimentação, você não entendeu o motivo dela, você vai só ficar seguindo diquinha. E só seguir dica, meu parceiro, é o que mais vai acabar com a sua rentabilidade. Então não cometa esse erro, tá? Vamos entender aqui. O Luiz Barsi falou que pra ele sempre teve uma estratégia de receber muito dividendo. Então ele gosta do fluxo de caixa. Quanto mais as empresas pagarem dividendos, mais ele gosta. E ele usa, inclusive, o preço teto do Décio Bazin, o livro que eu já fiz um vídeo aqui sobre ele. E o Luiz Barsi quer receber mais de 6% de dividendo yield de uma empresa por ano. E aí, ele recebe isso de BB Seguridade, né? Inclusive, ele não disse em nenhum momento que BB Seguridade está ruim. Na verdade, o que ele quis dizer é que, em número de ações, com a BB Seguridade, né? Com uma ação de BB Seguridade que hoje está custando R$31, ele conseguiria comprar 3 caixas Seguridade. E por que que ele acha que isso é vantajoso, né? Vamos ver aqui, ó. Se a gente pegar esse valor de R$31,25 e dividir por 3, vai dar aí R$10,41. Caixa Seguridade está custando agora R$10,44. Então você realmente conseguiria comprar aí praticamente 3 caixas Seguridades com uma ação do BBSE. E aí, o Luiz Barsi agora está seguindo a risco a estratégia que ele já falava e já comentava há um tempo atrás. Qual que é essa estratégia? Número de ações. Ele gosta muito de ter uma grande quantidade de número de ações. Isso não significa que vai pagar mais dividendos, mas se ele consegue trocar uma ação de BB Seguridade por 3 ações de Caixa Seguridade, para ele isso é vantajoso. Não, por que que seria vantajoso? Eu realmente não entendo o motivo do Luiz Barsi preferir quantidade de número de ações do que realmente uma ação de qualidade, né? Mesmo que essa ação custasse 100, 200, R$300, é melhor do que você ter 100 ações que custam R$3, que são ruins, né? Então, o número de ações nem sempre vai ser algo benéfico para você. O que que você prefere? Ter 300 ações da Oi ou ter uma ação da Vale? É lógico que você vai preferir aquela empresa que é mais consolidada, aquela empresa que tem mais teoria de ganho futuro, né? Aquele fluxo de caixa que você prevê aumento do lucro, da receita, que a empresa cresça e que sim, no futuro pague mais dividendos. No caso aqui do Luiz Barsi, ele disse que a Caixa Seguridade vai aumentar o fluxo de pagamento de dividendos. E aí que tá a sacada. O que o Luiz Barsi está fazendo? Ele está se adiantando a um evento que vai acontecer no futuro. Atualmente, a Caixa Seguridade e a BB Seguridade pagam semestralmente. Então, você compra uma ação, você vai receber dividendo dessas duas empresas, qualquer que seja, 2 vezes por ano, certo? Semestralmente. A Caixa Seguridade acabou de lançar uma notícia falando que vai passar a pagar trimestralmente. Você consegue ver aqui por essa notícia, a Caixa Seguridade quer começar a distribuir dividendos trimestralmente a partir de 2024. No total, a companhia distribuiu 2,6 bilhões de proventos referente ao ano de 2022. A Caixa Seguridade terá condições mínimas para começar a distribuir dividendos a cada
cada trimestre no início de 2024. A afirmação é do diretor financeiro de Relações de Investidores da Holding, Eduardo Oliveira, durante a teleconferência. Então perceba que a Caixa de Seguridade acabou de fazer um anúncio que pode fazer com que ela valorize o valor de cota dela, suba de 10 para 15, para 20, né? E agora fica meio que imprevisível, justamente pela especulação do mercado, o quanto que ela vai subir. Não referente ao lucro, né? O lucro pode subir também e fazer com que aumente ainda mais o valuation da empresa. Mas só o fato dela distribuir dividendos mais frequentemente, isso aumenta o valor intrínseco dela percebido por você que é acionista. Inclusive, aumentou o valor intrínseco percebido pelo próprio Luiz Barsi. E para ele agora, ele pode até trocar BB Seguridade, que é uma empresa muito mais consolidada, para aproveitar da oportunidade de Caixa Seguridade que ainda não está precificada, né, como uma empresa que paga trimestralmente. Atualmente, o Luiz Barsi falou que esses R$10,45 aí, onde ela está cotada, esse preço nominal da tela, é justamente a precificação de uma empresa seguradora que paga semestralmente, que tem os lucros que ela tem. Mesmo se ela continuar com os mesmos lucros, mas for uma empresa que distribui trimestralmente, vai subir o valor intrínseco percebido por alguns acionistas que usam o dividendo invest. Então agora você começou a entender o porquê que o Luiz Barsi trocou BB Seguridade por Caixa Seguridade. Agora você que tem BB Seguridade aí, não tem 4 bilhões de patrimônio, será que compensa você trocar sua BB Seguridade por Caixa Seguridade? Dá uma olhada aqui e agora a gente vai entrar na análise das duas empresas. Não é segredo para ninguém que a BB Seguridade é uma empresa muito mais consolidada do que a Caixa Seguridade. Por quê? A gente pode começar aqui pelo período de existência dessas duas empresas na bolsa, tá? A Caixa Seguridade já existe há muito mais tempo do que agora, depois que ela fez o IPO. Só que na bolsa, BB Seguridade já está há muito mais tempo do que a Caixa Seguridade, né? Então, sem comparação, o quanto que a BB Seguridade já resistiu a crises de mercado, né? A Caixa Seguridade ainda não passou por nem um pouco do que a BB Seguridade passou. Além disso, o próprio Luiz Barsi gosta de empresas, e ele fala isso repetidas vezes, que são empresas que pagam dividendos consecutivos, dividendos previsíveis, né? E ele usa 5 anos. Se a empresa paga 5 anos de dividendos, não tem uma oscilação muito grande, ele considera essa empresa como uma boa pagadora de dividendos, principalmente se ela paga mais 6% ao ano. Então, o dividendo médio aqui da Caixa Seguridade é maior que 6%, só que ela pagou só 3 anos, né? BB Seguridade, ela tem um dividendo médio também de 7,84%, só que olha só a estabilidade de pagamento de dividendos da BB Seguridade, é muito mais previsível. Então, realmente, você está trocando, se você vender sua BB Seguridade para ter Caixa Seguridade, você está trocando uma empresa consolidada, boa pagadora de dividendos, que já se consagrou no tempo, por uma empresa que talvez será uma empresa boa pagadora de dividendos, talvez seja uma empresa que se consolide, talvez, então, se você está trocando o certo pela oportunidade. Não tô falando que tá errado, tá? Não tô falando que tá errado. Às vezes você troca e você vai ter uma rentabilidade muito grande com Caixa Seguridade. Agora preste atenção, o que a Luiz Barsi falou e que pouca gente escutou. Era uma posição bem pequena na carteira, ele não tinha intenção de aumentar, então vamos trocar por outra coisa. Pois é, o Luiz Barsi está fazendo essa movimentação com pequena parte da sua carteira. Coisa assim que ele já não ia aumentar a posição. Você viu o que ela falou? Ele não ia aumentar a posição, então ele resolveu trocar, porque vai que agora essa empresa de oportunidade começa a valorizar e o Luiz Barsi queira aumentar a posição dessa Caixa Seguridade, né? Importante você entender que mesmo que o Luiz Barsi perda todo esse dinheiro que ele investiu ali em Caixa Seguridade, que trocou da BB Seguridade para Caixa Seguridade, não vai fazer diferença nenhuma para ele, meu parceiro. Não vai fazer diferença nenhuma, porque o Luiz Barsi tem várias outras empresas com grande participação. Agora, para você que talvez esteja começando a investir agora, BB Seguridade representa aí 6% da sua carteira, você faz essa troca repentina aí, né? E a Caixa Seguridade não vá bem, como tá todo mundo esperando que ela vá, talvez você perca um capital que seja importante para você, tá? Então fique esperto, não siga só diquinhas, mesmo que essas dicas venham de grandes investidores. O Luiz Barsi também já errou com o IRB, com o Paranapanema, errou com várias coisas. Então julgue muito bem antes de você fazer a sua movimentação, né? A movimentação é sua, então não tem porque você culpar o Luiz Barsi depois de dar errado. Se você fizer, você tá assumindo a responsabilidade que você tem de fazer uma troca de uma empresa por outra, de uma empresa consolidada por outra. Então olha só, vamos comparar aqui essas duas ações, né? O PL das duas empresas, a BB Seguridade está um pouquinho mais barata aqui, né, se a gente for olhar pelo PL, mas não tem tanta diferença, né? O PVP, a BB Seguridade é bem mais cara que a Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade agora que entrou na bolsa, é lógico que ela vai ser um pouco mais descontada, realmente, tem um risco aí, né, que é embutido, então os investidores cobram um pouco disso. A EV/EBITDA do BB Seguros é muito melhor. O dividendo yield da BB Seguridade também tá melhor.
né? Como são empresas seguradoras, não tem margem líquida para ser demonstrada, né? Mas tem um ROI aqui, olha o ROI da BB Seguridade, olha o ROI da Caixa Seguridade, né? Notavelmente, a BB Seguridade é a empresa mais consolidada. É uma empresa que eu tenho na carteira e não planejo tirar a BB Seguridade da minha carteira. Pelo contrário, se ela baixar do meu preço teto, eu vou para mais BB Seguridade. Se a gente entrar aqui dentro do AGF+, que é uma plataforma criada pela Luiz Barsi, né? A filha do Luiz Barsi, que inclusive tá lá no podcast comentando também. A gente consegue ver aqui nos rankings das empresas com dividendo yield projetivo, que a BB Seguridade está no segundo lugar, com dividendo yield projetivo de 10,04, a mais segurança de 67%. Ela paga só semestralmente mesmo, ó, fevereiro e agosto. Inclusive vai fazer um pagamento agora em agosto, né? Mapa do dividendo inteligente, presta atenção. Você tem que se inscrever aqui nesse canal, que às vezes você poderia ter ganho um grande dividendo aí. Se você tivesse já seguido o canal e tivesse comprado essa ação antes da data quando, né? Perdeu a oportunidade. Então se inscreve aí para não perder as próximas, tá? E Caixa Seguridade, cara, se a gente abaixar aqui, ó, vai baixar até no final e não vou abaixar a Caixa Seguridade. Eu abri aqui a Caixa Seguridade para você entender o que a própria GF+ consolidou de dados aqui da Caixa Seguridade, ó. Preço teto para 6% de dividendo yield projetiva aqui tá de R$17 e atualmente ela tá custando R$10. Então sim, tem uma margem de segurança bem boa aí também, né? Uma margem de segurança 60%, praticamente a mesma aqui, né, da BB Seguridade, que seria 67%. A BB Seguridade tem um pouquinho mais de margem. Dividendo yield projetivo aí, ó, tá de 8,37%, enquanto a BB Seguridade tá de 10%. Ou seja, vamos aqui pros finalmente, né? O que eu vou fazer com a minha carteira? Caixa Seguridade não deixa de ser uma oportunidade. Não deixa. Lembra que eu não tô falando que a Caixa Seguridade é ruim, que a BB Seguridade é boa. E nem o Luiz Barsi falou que a BB Seguridade é ruim e a Caixa Seguridade é boa. São momentos de investimento diferentes. Eu ainda tô construindo a minha renda passiva e por isso eu prefiro empresas previdenciárias. E a BB Seguridade já se consagrou como uma empresa previdenciária, né? Já a Caixa Seguridade ainda não tem essa consagração, né? Ainda não foi considerado uma empresa de previdenciária, né? A gente não tem 5 anos dela no mercado. Então a única coisa que justificaria eu entrar na Caixa Seguridade seria justamente para aproveitar desse boom de mercado, né? Esse valor especulativo que vai subir esse valor de cota aí, porque ela vai começar a anunciar os dividendos trimestralmente. É lógico, como a gente gosta de receber renda passiva, eu quero dinheiro cair na minha conta, fluxo de caixa, é muito melhor eu ter uma empresa que paga 4 vezes no ano do que uma empresa que paga só 2 vezes, né? Só que, para eu preferir essa empresa que paga 4 vezes, essa empresa tem que estar melhor do que essa empresa que paga 2 vezes. Senão, não faz sentido. Pelo menos não faz sentido para mim. E quando a gente passa a olhar, não por número de ação, mas pelo dividendo yield pago, ele é em porcentagem. Então, se a ação custa R$100 e paga 10%, ele vai receber R$100. Se você tem uma ação custa R$10, você tem 10 ações dela, e ela paga 10%, você vai receber os mesmos R$10, né? Então não é por conta do número de ação. Então, independente se você tem 3 Caixas de Seguridade ou uma BB Seguridade, se ambas empresas pagam o mesmo dividendo yield, provavelmente você vai receber, né, o mesmo dividendo yield. O que o Luiz Barsi falou e deixou muito claro no podcast, e você tem que prestar atenção nisso, né, é que nos anos de experiência dele, ele gosta muito mais de ter número de ação. E aí você tem que escutar, volta lá no podcast, naquela parte, e escuta de novo o que o Luiz Barsi falou. A Caixa Seguridade ainda não paga o mesmo dividendo que a BB Seguridade, mas vai pagar, tá entendendo? Vai pagar porque, inclusive, de uma forma talvez mais acelerada, porque o presidente da companhia já anunciou que a partir de 2024 a Caixa Seguridade vai começar a pagar dividendos trimestrais. Então, você já vai se antecipando. Aproveitar que o papel está mais barato. Porque... você antecipando, se você esperar a hora que começar a pagar, você vai pagar o dobro. Então você tem que prever, você tem que... Sim. Tá entendendo? Então o que ele está querendo dizer é que nos anos de experiência dele, para ele faz mais sentido ele ter 3 Caixas de Seguridade do que uma BB Seguridade, apesar da BB Seguridade pagar mais dividendo. Porque no longo prazo, essa ação aqui, se ela é uma boa ação, e ele considera que a Caixa de Seguridade é uma boa ação, ela vai valorizar mais conforme o tempo passa, principalmente se ela tiver um fluxo maior de pagamento de dividendos. Cansei aqui, porque tem muita sardinhagem, eu não quero que vocês que seguem esse canal sejam sardinhas também, só sigam dicas. Eu espero que você tenha entendido qual foi a movimentação do Luiz Barsi e o quão baixa foi a movimentação do Luiz Barsi comparado ao patrimônio dele. Não movimente muito seu patrimônio. Ele mesmo diz, eu não gosto de vender ação, eu vendo raramente eu vendo, eu compro muito mais do que eu vendo. Eu praticamente nunca vendo, eu mais compro do que vendo, tá entendendo? Vender, na verdade eu não vendo, eu substituo. Então, se você acha que Caixa de Seguridade está em oportunidade e quer participar dessa oportunidade, não faça essa movimentação. Por que você só não adiciona a Caixa de Seguridade na sua carteira? Faça o seu gerenciamento de risco, meu parceiro. Faça o
gerenciamento de risco para você adicionar empresas novas na sua carteira. Mas não arranque as flores para deixar as ervas daninhas crescerem, né? Como o Peter Lynch fala. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido algumas coisas aqui para você. Eu tenho outro vídeo para gravar dentro desse podcast, quando o Luiz Barsi fala também de Itaúsa. Tem algumas coisinhas ali que a gente precisa esclarecer aqui também. O Luiz Barsi é um cara muito sábio, que tem muito conhecimento e às vezes ele solta algumas coisas assim que causam um burburinho, né, na sociedade investidora. Então, quanto mais pessoas falarem a respeito disso, mesmo que concorde ou discorde dele, é melhor para esclarecer os fatos, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Clica aí para você se inscrever, dá o like no vídeo. Não esquece de clicar no primeiro link aqui abaixo na descrição, no comentário fixado, se inscrever na imersão gratuita que eu vou fazer, onde a gente vai tirar você do zero e colocar uma empresa muito boa da Bolsa de Valores dentro da sua carteira. Você vai aprender a analisar. Vai ser na imersão Bússola da Liberdade. Eu espero vocês lá do dia 28 ao dia 31, 3 aulas gratuitas que você não pode perder. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo.